Boa tarde, quarto ano. Hoje nós vamos começar a nossa semana aprendendo um assunto novo: discurso direto e indireto. Nas aulas da semana passada, nós aprendemos um gênero textual chamado conto. E nós vimos várias características que fazem parte desse gênero textual. Vimos aí a presença do narrador, que pode ser personagem ou observador, só lembrando a diferença dos dois. O narrador-personagem, ele conta a história e participa dela também como personagem. O narrador-observador, ele está fora da história, ele só observa e conta a história. Vimos que contar essa história pode ser em primeira pessoa, ou seja, né, o narrador-personagem, porque ele faz parte dela. O narrador observador, a história vai ser contada em terceira pessoa, porque ele está fora dela. Vimos que tem alguns contos, né, diferentes, como o conto de ficção científica, o conto fantástico, o conto de fadas, o conto infanto-juvenil. E dentro desses contos, nós aprendemos aí que existem algumas maneiras de se apresentar as falas dos personagens. Quando estudamos sinais de pontuação, nós vimos a presença de dois sinais que mostram exatamente essas falas dentro de um texto. Uma delas é a ultraversão, que aparece exatamente na hora que o meu personagem vai falar. Então, eu coloco um travessão e vem a fala do personagem em seguida. Um outro sinal de pontuação que antecede, ou seja, que vem antes do travessão, são os dois pontos que ele vai nos sinalizar que logo em seguida nós teremos a fala de um personagem. E quando se fala também em aspas, uma das funções dela é mostrar então que naquele trecho ali houve a fala de alguém. Lá no nosso texto, né, notícias, nós vimos que lá nas entrevistas que eram dadas pelas pessoas que estavam participando daquela situação, como lá chuva de ideias, aquilo que os alunos das escolas falavam aparecia entre aspas. Então, nós vimos aí que podem aparecer essas duas situações mostrando fala dentro de um texto. Ou travessão, que é aquele tracinho na horizontal, ou as aspas, que são aquelas que nós colocamos no início e no final daquilo que eu estou escrevendo. Mas, professor, o que isso tem a ver com discurso direto e indireto? Tudo. E nós vamos descobrir, primeira coisa, galerinha do quarto ano, o que significa discurso. Depois, a hora que eu entender o que é um discurso, eu vou saber diferenciar o direto do indireto. E é o que nós vamos começar a ver agora. Discurso direto e indireto são formas de apresentarmos as falas e os pensamentos de personagens no gênero narrativo. Por que é gênero narrativo? Narrativo vem de narração. E narração é contar história. Lembra que o nosso texto lá da semana passada, que nós aprendemos um monte de coisas sobre eles, tem o nome de conto? Por quê? Contos são histórias narradas. O que significa isso? São histórias que eu irei contar. Então, os nossos personagens vão aparecer ali com falas, pensamentos, e eu preciso, então, sinalizar para o meu leitor como essas falas irão aparecer, ou os pensamentos. Então, eu coloquei aqui, ó, duas formas desse discurso aparecer. E aí nós vamos lembrar dos nossos narradores lá, tanto o narrador-personagem quanto o narrador-observador. Olha que bacana. Discurso direto. Eu comecei minha dieta ontem. Sou eu mesma que estou falando. Eu preciso estudar para a prova. Vou caminhar à noite. Nós viajaremos amanhã pela tarde. Esse discurso é direto porque é o próprio personagem que está falando. Olha que informação importante, hein, galerinha? O discurso é direto porque é o próprio personagem que está falando. Ó, eu comecei minha dieta ontem.
eu preciso estudar para a prova, vou caminhar à noite e nós viajaremos amanhã pela tarde. Discurso indireto. Alguém vai falar pelo personagem. Exemplo, ela disse que vai começar a dieta, ou seja, alguém está falando por ela. Reparem que aqui, ó, era eu que estava falando. Aqui alguém está falando por mim. Tanto que apareceu ela, ó. Ela disse que vai começar a dieta. Ela informou que precisa estudar. Ela foi caminhar e volta em breve. Eles disseram que viajariam amanhã. Então, olhem só, duas informações importantes. Quando é o discurso chamado direto, o próprio personagem vai trazer a sua fala no contexto. Quando é indireto, sua fala vai estar sendo representada por um outro, pelo narrador, né, por uma outra situação em que essa fala será apresentada. Por isso que nós temos o discurso direto e o discurso indireto. Aqui é o próprio personagem e alguém aqui no indireto que está falando pelo personagem. Então, são duas coisas diferentes. Então, aqui, ó, o eu e o nós representam as primeiras pessoas. O eu, primeira pessoa do singular, nós já estudamos em pronome. O nós, primeira pessoa do plural, porque o nós é o plural de eu. O ela e o eles, nós já estudamos também. É a terceira pessoa do singular e o eles, a terceira pessoa do plural. Então, olha como é importante saber diferenciar o narrador-observador no narrador-personagem. Narrador-personagem, tudo vem, ó, em primeira pessoa. Narrador-observador, tudo em terceira pessoa. Então, no discurso direto, eu tenho primeira pessoa e no indireto eu terei terceira pessoa. Então, é muito importante porque uma coisa está sendo ligada à outra. Tudo que nós vimos semana passada, ó, nós estamos dando continuidade agora. Olha que interessante. Mais uma explicação sobre o discurso direto. As personagens falam diretamente umas com as outras em diálogo, porque o discurso é uma fala. Cada fala constitui um parágrafo introduzido por um travessão. Por isso que nós vimos sinais de pontuação anteriormente. Então, olhem só, nós temos aqui a Mafalda com seu amigo, e os dois, ó, olha o balãozinho de fala aqui, esse rabinho aqui se chama apêndice, e olha o travessão aqui, ó, para introduzir a fala, né, que será feita aqui pelo personagem. Então, ó, ele está conversando com ela. Ontem não fiz os trabalhos de casa. Espero não ficar de castigo. Que coisa feia, né? Então, aqui, ó, primeira pessoa, porque é o próprio personagem que está, ó, falando. Por isso que o discurso é chamado de direto. Agora, discurso indireto. As personagens não falam diretamente, mas é o narrador que vai apresentar a fala deles. No exemplo, a Mafaldinha narra a conversa que teve com seu amigo. Vamos voltar aqui só um pouquinho, ó. No discurso direto, é o próprio amigo dela que está falando, porque foi ele que não fez a tarefa de casa. Ela está só ouvindo. Então, é ele quem está falando, discurso direto, o próprio personagem. Isso foi lá na segunda-feira, hein? Lá no indireto, a fala não é do personagem, é o narrador que vai contar isso para mim aí. Então, a Mafaldinha, ó, lá na quinta-feira, ela vai contar aquilo que ela ouviu. Olha o que, ela conta. Na segunda-feira, o Manelinho contou-me que não fizeram os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Ou seja, ela está reproduzindo a fala do colega. Por isso que no primeiro contexto, o discurso é direto, que é o próprio personagem quem está falando, e aqui, ó, é a Mafalda contando a história do colega. Então, ela se tornou aqui, ó, um narrador.
E reparem, pessoal, ó, nós temos aqui uma caixinha de texto, não temos um balão de fala. No balão de fala, ó, nós temos esse rabinho aqui que nós chamamos de apêndice. Repara que a pontinha dele, ó, tá na direção dele, porque ele é quem está falando. Olha aqui no segundo, ó, não tem rabinho nenhum, porque não é balão de fala. A Mafalda está apenas contando a história do Manelinho. Então, ó, não tem nada aqui, ó, não tem o apêndice, que é aquele rabinho. Por quê? Não é ela quem está falando, ela está reproduzindo a fala. Então, eu tenho chamado discurso indireto. E aí, nós vamos ter, nesse contexto, os chamados verbos de elocução. Tia, que nome difícil, mas é fácil. Prestem atenção no que a tia Alessandra colocou aqui, ó. Os verbos de elocução são verbos utilizados em histórias narrativas, como os contos que nós aprendemos aí semana passada. Eles vão ser usados para indicar os comportamentos dos personagens. Como assim? Nós estamos falando de discurso. O discurso direto, que é o próprio personagem quem fala, e o discurso indireto, que é o narrador que vai apresentar essa história para a gente. Então, quando o discurso é reproduzido de forma direta, ou seja, o próprio personagem está ali falando, nós temos aqui, então, ó, a ocorrência desses verbos de elocução, exatamente para indicar o que esses personagens vão estar ali, ó, nos mostrando na sua fala. Então, nós temos aqui, são vários, tá? Por isso que eu coloquei reticências, eu coloquei só alguns. Dizer, exclamar, ordenar, pedir, perguntar, responder. E aí esses verbos vão aparecer seguido de 2 pontos. E aí sabe o que vai aparecer embaixo? O travessão, representando, então, a fala do nosso personagem. Por isso, ó, de forma direta. Se a forma é direta e é o próprio personagem quem estará falando, o nosso discurso terá o nome de discurso direto. Então, prestem atenção aqui, ó, que os verbos de elocução, eles vão aparecer antes do travessão e do lado dele vocês vão ver 2 pontinhos. E logo em seguida virá o travessão com a fala desses personagens aí. Então, olhem só. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de uma situação onde os verbos de elocução aparecem e logo em seguida o travessão. Durante o jantar, mamãe perguntou, ó, 2 pontos. O perguntou que eu coloquei em vermelho é o verbo de elocução, porque ele vai introduzir ali a fala dos personagens. E aí a mãe pergunta, adivinha o que teremos de sobremesa? É a própria mãe que está falando. Olha o travessão aqui, mostrando então a fala da personagem. Depois, todos responderam, ó, ao verbo de elocução aqui novamente, os 2 pontos, ela fez uma pergunta, então vai ter uma resposta. Com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate. Ou seja, ó, ela fez uma pergunta para alguém ou para mais de uma pessoa, e aí responderam para ela que a sobremesa seria um sorvete de chocolate. Eu coloquei aqui. Então, ó, o verbo de elocução, ele aparece seguido de 2 pontos e logo depois vem a fala dos personagens. E essa fala aqui, ó, aparece com um travessão no início. Então, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Perguntou e responderam são verbos de elocução, porque logo em seguida virão as falas dos personagens. Então, os verbos de elocução, acompanhado por 2 pontos, a fala dos personagens. Nós temos o uso aqui do travessão, nesse caso aqui é o travessão que foi utilizado, e adivinha o que teremos de sobremesa? Com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate? São as falas dos personagens. Então, nós temos aqui, ó, onde tem esse travessão, o discurso direto.
representando ali a fala do personagem. Por isso que nós usamos verbos de elocução e os travessões. E aí, quem não estiver atento ao que eu estou falando, lá na hora de responder o exercício, vai ficar confuso, não vai lembrar dessas coisas importantes. Aí eu trouxe aqui, ó, outra informação. A posição dos verbos de elocução. O que acontece aqui, ó? Eles podem aparecer em posições diferentes. E aí agora, se estiver conversando lá sobre outras coisas, depois não vai entender. Verbo de elocução. Logo em seguida, nós temos a fala do personagem. Agora eu trouxe o mesmo texto, ó. Antes da fala. Durante o jantar, mamãe perguntou: professora, mas antes da fala, como assim? Olha a fala onde está, ó. Adivinha o que teremos de sobremesa? De quem é essa fala aqui? Da mãe. Então, o verbo, ó, apareceu antes da fala do personagem. Depois da fala, com certeza, será aquele maravilhoso sorvete de chocolate, disse a garotada. Reparem que agora, primeiro veio a fala e depois o verbo de elocução. Aí, nesse caso, reparem que mudou uma coisa aqui importantíssima. Quando o verbo vem antes da fala, tem 2 pontos depois. Depois da fala, não são 2 pontos, tá vendo? Tem um hífenzinho aqui. E o verbo apareceu depois da fala. E no meio da fala, com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate, disse a garotada. Iremos devorá-lo no instante. Reparem que os personagens depois continuaram falando. Por isso que ele está aqui, ó, no meio, ó. Antes da fala, que é esse pedacinho aqui. Depois da fala, ou seja, a garotada respondeu. E aí depois veio o verbo de elocução. No meio da fala, porque a garotada respondeu primeiro que era o sorvete de chocolate e disse mais alguma coisa. Iremos devorá-lo no instante. Então, ele ficou agora no meio, porque tem uma fala aqui no início e outra no final. E ele ficou exatamente no meio. Então, nós podemos ter aí 3 posições diferentes para os verbos de elocução. Vou repetir e atenção. Verbo de elocução vai mostrar a fala dos personagens. Ele pode aparecer antes da fala, depois da fala, ou seja, o personagem vai, né, dizer o que ele quer ali e o verbo vai vir depois. Outra situação, no meio. Como assim no meio? O personagem vai falar alguma coisa, aí vem o verbo de elocução no meio e depois o personagem torna a falar. Tanto que nós temos 2 falas aqui, ó. Com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate. Aí depois veio o verbo e no final eles ainda disseram: iremos devorá-lo no instante. Quem irá devorá-lo no instante, o sorvete de chocolate? A garotada. Por isso que o verbo aqui, ó, está no plural. É mais de uma criança que vai, né, tomar esse sorvete. Então tem que, ó, prestar bastante atenção aí. As posições desses verbos e o tipo de discurso. E aí, galera, nós vamos continuar aqui, ó, galerinha, prestando bastante atenção. Como transformar o discurso direto em indireto? O discurso direto é o próprio personagem falando. E o indireto, não, alguém falando pelo personagem. Então, olha só, a menina disse, olha o verbo de elocução aqui, ó, seguido de 2 pontos. Por que esse verbo apareceu? Porque logo em seguida veio a fala da menina, ó, estou com fome. Discurso direto, estou com fome, porque é a própria menina que está falando, e no indireto, alguém vai falar pela menina, ó. A menina disse que estava com fome. Olha o disse aqui, ó. Só que nesse caso eu não posso colocar 2 pontos. Por quê? Aqui é discurso indireto. É o narrador falando pela menina. Reparem também, ó, que o travessão sumiu. O travessão só aparece quando o discurso é direto.
E o verbo de elocução só vai vir acompanhado de 2 pontos quando a fala do personagem vier logo em seguida. Por isso que nós usamos o travessão aqui. Então, estou com fome é discurso direto e a menina disse que estava com fome, indireto. Vamos ver outro exemplo aqui. O Afonso já fez o macarrão? Perguntou Dona Magali. Olha aqui, galerinha, ó, o verbo de elocução depois da fala. Aqui ele está antes da fala e agora ele está depois. Por isso que não tem 2 pontos nesse caso. O Afonso já fez o macarrão? Essa parte aqui, ó, é o direto. Agora eu vou transformar em indireto. O narrador que vai falar. Dona Magali perguntou se o Afonso já havia feito o macarrão. E quem fez a pergunta foi a Dona Magali. Igual aqui em cima. Quem disse que estava com fome foi a menina. Por isso que tem que aparecer no indireto. A menina disse que estava com fome. Se essa pergunta aqui foi feita pela Dona Magali, lá no discurso indireto eu tenho que saber quem perguntou. O narrador tem que saber quem fez para poder contar. Dona Magali perguntou se o Afonso já havia feito o macarrão. Então, nós temos que ter muita atenção aí nesses discursos. O direto é primeira pessoa e o indireto terceira pessoa. Muita atenção na explicação para na hora de fazer o exercício vocês não errarem. E agora, marca texto na mão, página 15. Vocês vão passar o marca-texto para mim, ó, exatamente nesse quadrinho aqui, ó. No discurso indireto, o narrador conta uma história. Conhecemos as palavras dos personagens indiretamente, porque ele que vai contar essa história aí. Então, todo mundo passando o marca-texto aqui, nesse quadrinho, que nós estamos vendo. Ah, pode passar aqui em cima também, pessoal, ó. Discurso direto e indireto, que é a matéria que nós estamos estudando agora. Ok? Passo o marca-texto aqui e nessa caixinha de texto aqui. Essa atividade vocês vão fazer depois, tá? Eu vou passar na mensagem e depois amanhã nós vamos corrigir. Então, tem que prestar bastante atenção no exercício para podermos responder corretamente aí. Ok, aqui então? Vamos lá para a próxima, então. Aqui, ó, discurso indireto. É o narrador contando a história. Não pode esquecer disso. E aqui, lá na página 15, ainda nós vamos passar agora no discurso direto. Lemos as falas dos personagens de forma direta. Geralmente, ela é separada do discurso do narrador por um travessão ou por aspas, como eu falei com vocês anteriormente. São 2 formas de mostrar aí a fala dos personagens. Todo mundo destacando aqui, ó, que nós temos 2 informações muito importantes nessa caixinha de texto, para vocês poderem fazer o exercício depois de maneira correta. Então, essa página 15 todinha vai ser feita como tarefa de casa, falando sobre discurso direto e o discurso indireto. Lá na página 16, vocês vão fazer esse exercício aqui também para a tia. Pinte as partes que apresentam um discurso indireto. Preste atenção na letra A, o que eu vou pedir para vocês. Não usem lápis de cor. Por quê? Amanhã nós vamos corrigir o exercício. Se você usar lápis de cor ou marca-texto e estiver, vamos imaginar que você tenha colocado uma palavrinha a mais ou até mesmo marcou um trecho de maneira errada. Não vai ter como apagar. E a apostila é novinha. Então, faz o seguinte, pega o lápis de escrever, passa bem debaixo do que você acha que é a resposta e amanhã, na hora da correção, você vai conferir se o que você marcou está certo e aí você pode passar o seu marca-texto. Caso você tenha se equivocado na resposta, tenha trocado, você vai apagar e vai corrigir com a tia Alessandra lá na hora da aula. Então, não usem hoje nada de marca-texto e nem lápis de cor. Usem apenas o lápis de escrever. Então, ó, o exercício 3 tem 2 exercícios. Vocês vão passar o lápis, então, nas partes que apresentam um discurso indireto
Por isso que vocês marcaram a caixinha lá na página 15. E aqui, ó, vocês vão transformar o discurso indireto em direto. Como assim, tia? O discurso indireto é o narrador que conta a história lá do personagem, ele que vai representar a fala. No direto é o próprio personagem. Aí eu vou voltar daqui a pouquinho mais um slide para que vocês possam ver como que faz essa atividade. E aí, vocês vão finalizar a página 16. Outra marcação importante agora aí com o marca-texto, pessoal. A tia vai lendo e vocês vão marcar. Verbos de enunciação ou elocução. No discurso direto, o narrador utiliza verbos para indicar as atitudes e ações dos personagens. Eles são chamados verbos de enunciação ou elocução. Observe estes exemplos: dizer, falar, acalmar, desconfiar, afirmar, obrigar, agradecer, gritar, interromper. São alguns exemplos. Então, vocês vão passar o marca-texto também nessa caixinha rosa, porque aqui também tem uma informação muito importante que vocês vão precisar fazer no exercício 4. Transcrever um trecho do conto é você tirar do conto esse pedacinho para responder a pergunta número 4. Não é da cabecinha de vocês, é do texto. Então, vocês vão voltar lá no texto para tirar exatamente o que o exercício está pedindo. E eu quero uma atenção aqui, ó. Deixa a tia voltar aqui, ó. Transforme, todo mundo prestando atenção aqui para fazer o exercício lá da apostila. Transforme o discurso direto em indireto. Aqui está o contrário. Vocês vão transformar o indireto em direto. O processo é o mesmo. A menina disse, : estou com fome. Quando o discurso é direto, vai ter o verbo de elocução, os 2 pontinhos, e vocês vão usar outra versão. No indireto, vocês vão juntar tudo isso aqui, ó. A menina disse que estava com fome. Eu juntei tudo, porque é o narrador que está contando agora. O Afonso já fez o macarrão? Perguntou Dona Magali. Olha o verbo de elocução aqui. Eu vou juntar tudo isso, porque foi a Dona Magali que perguntou, não fui eu? Ó, Dona Magali perguntou se o Afonso já havia feito o macarrão. Tia, mas algumas palavras aí estão um pouco diferentes. Sim, que aí na hora que vocês forem transformar, é necessário fazer alguns ajustes aí nas palavras. Vai mudar o tempo do verbo, algumas coisas precisam ser modificadas para que vocês, então, façam a transformação. Então, para casa, vocês vão fazer as páginas 15 e 16, tarefa de casa, vai na mensagem, então não precisa se preocupar, que eu vou mandar para vocês. E amanhã todo mundo com a atividade feita, bem bacana, para que nós possamos fazer a correção, então, dessas atividades que vocês acabaram de ver aqui sobre discurso direto e discurso